Queridos, a palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje é uma palavra que falou primeiro ao meu coração. O tema é o Deus que usa os quebrados. E o subtítulo é o impossível começa onde a força humana termina. O versículo a partir do qual eu vou meditar com vocês está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, que diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós vivemos numa geração que valoriza o sucesso, as pessoas talentosas, as ricas, valoriza a perfeição, a aparência, a força, o desempenho, o sucesso. O mundo literalmente descarta aquilo que está quebrado. Mas no reino de Deus não funciona assim. Deus tem o hábito de usar pessoas quebradas, histórias feridas, corações despedaçados, situações impossíveis e recursos insuficientes. Para quê? Para que a glória seja dele. O apóstolo Paulo usa a metáfora de um vaso de barro, que é de fato algo sem muito valor, muitas vezes desprezível e ainda quebrado. Mas o que está dentro, o que o vaso contém, é muito precioso. E a palavra deixa claro que Deus assim faz, para que a excelência do poder seja dele e não de nós. O barro é frágil, é quebrável, é comum, é simples. Os vasos de porcelana, eles ocupam um lugar central numa decoração, numa casa. O barro não. O barro pode ficar em qualquer lugar. Mas o que Paulo está dizendo para cada um de nós é que nós somos frágeis, como o barro. Porque no reino de Deus, ou o reino de Deus não é construído por super-humanos, mas é construído por pessoas dependentes da graça de Deus. O tesouro não está no vaso, está no que está dentro dele. O poder não vem da capacidade humana, mas da presença de Deus em nós. E eu quero então caminhar com vocês em algumas histórias, refletir sobre alguns personagens da Bíblia que eram como vaso de barro e como foram usados por Deus para transformar a história. Então, se você está aqui hoje, se sente como alguém inútil, rejeitado, imprestável, incapaz, inepto, eu quero te dizer que Deus pode pegar este vaso, quebrado de barro, e fazer deste vaso um vaso novo. O primeiro personagem que eu quero citar é Jacó. Como vocês sabem, Jacó é filho de Isaac e tinha um irmão chamado Esaú. Naquele tempo, o filho primogênito tinha alguns privilégios. Por exemplo, o dobro da herança. Embora ele tenha nascido como gêmeo, Esaú nasceu antes. E, portanto, tinha o direito da primogenitura, tinha o dobro da herança, todos os favores do pai. E Jacó nunca aceitou aquilo. A vida inteira ele tentou subverter aquela situação inerente ao seu nascimento em segundo lugar. E acontece que, quando eles eram jovens, Jacó certa vez chega no campo, Esaú chega do campo morto de fome, havia saído para caçar, e Jacó estava fazendo uma sopa de lentilhas com carne, um guisado. E Esaú fala: me dá um pouco desse guisado. Ele disse: eu não dou, eu vendo. Tudo bem, o que você quer? Eu quero o direito da tua primogenitura. Para que me serve isso? Essa primogenitura, me dá aí, está vendido. Só que ele fez isso sem combinar com o pai. E, portanto, os anos passaram. E quando Isaac foi ficando velho, cego, quase surdo, ao final da sua vida, ele gostaria de chamar o seu filho Esaú para abençoá-lo como filho primogênito.
E Jacó então manipulou a sua mãe e os dois juntos se juntaram para enganar o pai Isaque. Vocês conhecem a história, sabem que Jacó tomou o direito da primogenitura, recebendo a bênção de Isaque no lugar do seu irmão. Quando Esaú chega, fica furioso por perceber que ele havia perdido aquilo. E o próprio Isaque disse: eu não posso reverter o que eu falei e o que eu decidi. Jacó tem que fugir de Beersheba para Harã, na Babilônia, na Mesopotâmia. E durante 20 anos, ele fica ali sendo explorado, manipulado, enganado pelo seu sogro, até que um dia ele decide voltar para a sua terra e encarar aquilo que era o seu passado. Mas no meio do caminho, morrendo de medo do que aconteceria com ele, ele passa por uma experiência sobrenatural. Ele está no Vale de Jaboque, ele cruza o rio, deixa todo o seu povo para trás, e ali ele tem um encontro com o que os teólogos chamam de uma cristofania, ou uma manifestação de Cristo antes da encarnação. E a gente lê lá em Gênesis 32, versos 24 a 28, porque durante toda a noite ele lutou com aquele mensageiro. E o mensageiro, no final da noite, quase iniciando o dia, diz: eu preciso ir embora, porque está chegando amanhã, está chegando a alva. E ele dizia: não te deixarei ir, se não me abençoares. E naquele momento, o Senhor toca na coxa dele, e ele fica manco. Mas naquele momento, Deus muda o nome de Jacó, que significa usurpador, para Israel, que significa lutaste com Deus como príncipe e prevaleceste. O interessante é que nesta luta, Jacó não estava mais buscando nenhum privilégio financeiro, mas ele queria a bênção de Deus, porque ele ia encarar o seu irmão, a quem ele havia enganado. E ele estava com medo de morrer. E naquele momento Deus o abençoa. E o texto diz: como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não chamarás mais Jacó, e sim Israel, pois como um príncipe lutaste com Deus. Fica evidente ali que ele estava lutando com o próprio Cristo e com os homens, e prevaleceste. Jacó lutou com Deus durante a noite inteira, até que foi quebrado. Deus tocou na articulação da sua coxa, e daquele encontro um homem inteiro se tornou manco, fisicamente quebrado, mas espiritualmente transformado. Foi ali que o seu nome mudou. E na cultura hebraica, nomes têm significado. O nome Jacó vem do hebraico Yad, que é mão, e Akev, que é calcanhar. Porque ele nasceu com a mão segurando o calcanhar do seu irmão, tentando puxá-lo para que ele nascesse primeiro. Mas aí ele se torna Israel, um príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Antes, Jacó confiava na manipulação, na inteligência, na estratégia humana. Mas Deus quebrou essa narrativa do seu coração. E eu quero dizer para vocês que homens quebrantados carregam mais dependência de Deus. E às vezes Deus tem que quebrar a nossa confiança, a nossa empáfia, quebrar a nossa autossuficiência para se revelar forte em nós. O apóstolo Paulo viveu isso. Quando eu sou fraco, é que eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, meu querido, talvez você esteja hoje lutando, manipulando, usando de todos os artifícios, de todas as narrativas, para tentar conquistar coisas, muitas vezes da maneira errada. Mas Deus está dizendo para você: eu quebro o vaso, eu esmigalho o barro, mas eu não jogo fora, eu faço de novo. Não é maravilhoso isso? O segundo homem que eu quero citar é Gideão, que era
um jovem que se sentia muito pequeno e insuficiente. Ele era da tribo de Manassés, e no período dos juízes, Israel já havia dividido as 12 tribos. Cada um cuidava do seu território. Mas os inimigos invadiam, lutavam, muitas vezes espoliavam. E os midianitas, que eram muito mais numerosos, frequentemente invadiam esta tribo. E quando Deus o chama para enfrentar, para ser um dos juízes, para enfrentar os midianitas, ele diz assim lá em Juízes 6,15: ai, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Gideão se sentia pequeno, limitado, incapaz, de uma família pobre e o menor da sua família. Mas Deus não o chama assim. Deus o chama de homem valente. Porque no reino de Deus, nós não precisamos depender somente daquilo que temos, das nossas habilidades e forças naturais. Porque Deus, quando olha para você e para mim, Ele não vê quem nós somos agora. Ele nos vê como seremos um dia. Então, naquele momento, Deus olha para Gideão e fala: homem valente. Deus, gente, frequentemente escolhe os improváveis, para que ninguém duvide de que foi Ele quem operou. Então eu quero que você entenda, você é como barro, quebrável, muitas vezes sem valor, sem beleza, aos olhos dos homens, mas perante Deus, Deus está te dizendo: quando eu uso alguém, a glória será minha, mas o resultado será usufruído por aquele que se dispõe. Amém? Quantos aqui estão vivendo um momento difícil na vida hoje? Pode ser um problema financeiro, pode ser um problema familiar, pode ser um problema interior, uma depressão, uma tristeza, uma falta de propósito. E eu quero te dizer, isso não significa que Deus desistiu de você, isso significa que você está no processo de transformação. Então não desista, porque o processo é necessário para que você possa chegar ao ponto que Deus tem para a sua vida. Amém? Próximo exemplo que eu quero citar é aquela situação em que Jesus passou o dia curando, pregando, fazendo milagres, e havia uma multidão. Os evangelhos dizem que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, portanto, tinham pelo menos 15.000 pessoas ali. E naquele momento, Jesus diz aos discípulos: olha, o povo está com fome, vão providenciar comida para eles. E aí eles dizem: Senhor, mas como é que nós vamos providenciar comida para toda essa multidão? E Jesus não disse: não vão. Ele disse: vão. E eles voltam para Jesus. Lá em João 6,9 a gente lê: está aí um menino, um rapazinho, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Eu já estive muitas vezes em Israel. Peixinho é isso aqui, ó. Mas isto o que é para tanta gente? E naquele momento, um grande milagre da multiplicação dos peixes e dos pães aconteceu. Mas o recurso era pequeno, era insuficiente, era limitado. Mas nas mãos de Jesus, o pouco se tornou abundante. Agora, queridos, todo mundo fala desse milagre como o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o milagre não aconteceu quando os discípulos foram distribuir. O milagre aconteceu na entrega daquele menino. E eu quero dizer para você que muitas vezes nós olhamos para as nossas limitações e pensamos: não é o suficiente. Eu não sou capaz o suficiente. Eu não tenho recursos o suficientes. A minha história não me proveu de elementos necessários para ocupar a posição que Deus está me chamando. Mas Deus não está aqui hoje para te perguntar se o que você tem é suficiente. Ele pergunta para você hoje: você está disposto a entregar? A entregar o teu coração, a entregar a tua vida, a tua história, e aceitar o chamado que eu tenho para a tua vida? Porque, querido, quando pouco é colocado nas mãos do Rei, o impossível acontece. Amém? Glória a Deus.
aquele pequeno grupo de discípulos que experimentou o Pentecostes e a descida do Espírito Santo. Aquele grupo foi transformado pela presença do Espírito na vida deles. E eles mudaram a história. Eles enfrentaram o Império Romano. E muitos acreditariam que eles não teriam condições, homens pobres, simples, indoutos, e foram impactando a sua geração e o mundo a ponto, início do quarto século, no ano 313, Constantino, que estava no meio de uma guerra com Maxêncio para ser o imperador romano, se junta aos cristãos e fala: se eu vencer essa guerra, eu vou institucionalizar o cristianismo. E ali nasceu a Igreja Católica, que significa no latim universal. O Império Romano não pôde impedir. E ao longo da história, o cristianismo enfrentou vários tipos de opressão, de perseguição, mas ninguém pôde parar a igreja. E ainda hoje nós vivemos num tempo em que o cristianismo está vivendo um ambiente completamente hostil. Pregar a verdade já se tornou politicamente incorreto, mas eu quero dizer para vocês, ninguém vai parar a igreja, porque a igreja é do Senhor. Mas a igreja não vai vencer por causa de homens e mulheres preparados, mas porque Ele usa vasos de barro para que a excelência do poder e a glória sejam de Deus. O maior de todos os exemplos desse modus operandi de Deus é a pessoa de Jesus, que foi quebrado para gerar vida. Isaías 53, versículo 5 diz: mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A cruz é a maior revelação dessa verdade. Muitos esperavam que o Messias fosse um homem poderoso, forte, que ele fosse um homem que talvez tivesse nascido em berço de ouro e que viesse para trazer uma mensagem para extirpar o Império Romano, que durante tanto tempo estava dominando, escravizando. Mas Cristo não veio dos ricos, não veio dos palácios. Ele nasceu numa estrebaria, porque Ele veio para todos. Os palácios são só para aqueles que têm pedigree, aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm fama e autoridade. Mas Ele veio para salvar a todos. Isaías, quando olha para Jesus, ele diz: Ele era como uma raiz de uma terra seca, e não vimos nele nenhuma formosura. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que estava sobre Ele nos trouxe a paz. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Daquilo que parecia derrota, nasceu a salvação. Da dor veio a redenção. Do sofrimento veio a vida eterna. O pão precisa ser partido para alimentar as multidões. O perfume só é liberado quando o vaso é quebrado. Então, meu querido, eu quero te dizer que existem níveis de glória que só aparecem na vida de alguém em ambientes de total quebrantamento. O quebrantamento prepara o ambiente para o impossível. Salmo 51, 17 diz: o coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O quebrantamento remove o orgulho, a autossuficiência, a independência, a dureza espiritual. Pessoas quebrantadas aprendem a depender de Deus e não de si mesmas. E quando a dependência aumenta, a manifestação da glória de Deus também aumenta. Queridos, eu já vivi uma história, eu tenho 65 anos, onde muitas vezes eu estava absolutamente manietado. Não tinha respostas, não tinha caminhos, não tinha absolutamente nenhum recurso para vencer as demandas que a vida me apresentou. Mas eu vivi
muitos milagres de Deus. E eu quero te dizer que Deus ainda é um Deus de milagre. Mas a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então, nunca se esqueça, Deus não descarta o vaso que está quebrado. Certa vez, a Bíblia traz a metáfora também do oleiro. Ele chega na casa do oleiro, ele está preparando o vaso, e ele vê o oleiro trabalhar, não sei quantos de vocês já viram como é que se faz o barro, e de repente um vaso fica imperfeito. Mas aí, ao invés de ele descartar aquele vaso, ele o quebra, mistura no barro e o faz de novo. É assim que Deus trabalha com a gente. Ele não nos descarta, nós não somos refúgio. Ele nos quebra, nos transforma e nos faz de novo. Salmo 147, versículo 3 diz: sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Deus reflete sobre as nossas dores, sobre as nossas feridas, sobre a nossa história, sobre os nossos erros, as nossas quedas. E Ele nos quebra para nos fazer de novo. E eu quero dizer que talvez haja áreas na sua vida que estejam quebradas. Sentimentos, emoções, sonhos, fracassos, relacionamentos, forças, expectativas. Mas Deus é especialista em restaurar as ruínas. Aquilo que o mundo chama de fim, Deus chama de começo. Deus não procura perfeição humana, procura pessoas disponíveis. O vaso pode ser frágil, mas o tesouro continua poderoso. O impossível começa onde a autossuficiência termina. Aquilo que está quebrado nas mãos de Deus pode ser o instrumento de um milagre. O perfume só é liberado quando o vaso é quebrado. E eu quero terminar dizendo que Deus transforma feridas em testemunhos e ruínas em altares. O reino de Deus é cheio de improváveis. Os heróis da fé não eram super-homens. Quando Deus chama Abraão, ele era velho, estéril, e Deus fez dele um pai de nações. Sara era estéril. Moisés era gago, Gideão era inseguro, Davi, um filho bastardo, que nem foi chamado para o dia da unção como rei. Era só um pastorzinho de ovelhas. Pedro, impulsivo, negou 3 vezes. Paulo foi um perseguidor e um assassino de cristãos. E mesmo quando foi um homem cheio do Espírito, ele confessou ter um espinho na sua carne. Mas Deus escolheu cada um deles, como escolhe cada um de nós. Para quê? Para quando Ele completar a obra, a gente tenha plena consciência que foi Ele, por Ele e para Ele, para a glória dEle. Então talvez hoje você se sinta cansado, quebrado, insuficiente, ferido, exaurido de forças. Mas Deus quer que você se lembre que Ele ainda usa coisas quebradas para realizar o impossível. Porque quando todos percebem que aquilo que aconteceu na tua vida não poderia ter vindo do homem, a glória será dele. Deus está chamando hoje pessoas que estejam cansadas de confiar em si mesmas e que reconhecem: Senhor, sozinho eu não consigo. É nessa hora que o céu começa a agir. Então feche os seus olhos agora, meu querido, minha querida. Entregue as suas partes quebradas ao Senhor. Porque aquilo que parece destruído pelos olhos humanos pode se tornar o grande instrumento de Deus
para a sua glória. Pai, eu quero orar agora pelas pessoas que aqui entraram. Eu não conheço o seu coração, as suas histórias, mas eu sei, ó Deus, que muitas vezes pessoas que fracassam, que caem, que pecam, se sentem, ó Deus, indignas de Ti. Mas hoje eu quero orar para que o Senhor comece a transformar a mentalidade de saber que o Senhor é um Deus de amor, de graça, de misericórdia, e que pode mudar qualquer que tenha sido fracasso e fazer do vaso um vaso novo, para a glória do Teu nome. Querido, se você entrou aqui hoje e está se sentindo assim, eu quero te convidar a entregar a tua vida, o teu destino, as suas mazelas, as suas feridas, os seus fracassos, tudo aquilo que está dominando o seu coração, drenando as suas forças, a esperança. Eu quero que você possa nesse momento entregar para o Senhor. E que você possa crer que Jesus morreu no seu lugar. O justo pelos injustos. O Deus da glória se esvaziou, se apequenou, se tornou um homem. E como homem se tornou servo. E como servo morreu a morte da maldição, a morte de cruz. Para que ele pudesse compreender as suas dificuldades, a sua realidade. Ele se tornou um de nós. Comeu a nossa comida, falou a nossa língua, foi tentado em tudo semelhantemente nós. E hoje ele é aquele que intercede por nós à destra do Pai. Mas talvez hoje seja o dia de você dizer para Deus: Senhor, sozinho eu não consigo. Então se você hoje quer entregar para Deus aquela área da tua vida que precisa ser reconstruída, eu quero orar por você onde você estiver. Eu peço que você levante a sua mão agora. Há alguém aqui, graças a Deus, graças a Deus. Eu vou fazer diferente, eu vou descer e vou ficar aqui embaixo. Você vem aqui à frente e eu vou orar pela sua vida. E eu creio que este Deus que prometeu que Ele usa vasos de barro quebrados, vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Saia do teu lugar, vem aqui à frente. Eu vou orar pela sua vida agora. Pode vir. Talvez você esteja com um problema de enfermidade. Talvez você esteja num problema sério no seu casamento. Pode ficar aqui, não tenha medo não. Fica olhando para mim aqui. No dia 27 de fevereiro de 1987, eu era um jovem completamente quebrado, sem esperança, sem expectativa, sem perspectiva, me sentindo desamado, me sentindo um pecador. E Ele mudou a minha vida. Então eu quero orar pela sua vida, porque eu não posso fazer nada por você, mas eu conheço alguém que pode. Aquele que mudou a minha vida vai mudar a sua vida também. Então põe a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor morreu naquela cruz, no meu lugar. Eu reconheço que eu sou falho, que eu sou pecador, mas eu creio que o Senhor morreu no meu lugar. Por isso, Senhor, eu entrego a minha impossibilidade, eu entrego a minha limitação. Mas eu quero te pedir, Senhor, que através do Teu Espírito Santo, o Senhor mude o meu coração, mude a minha vida, Senhor, para que eu possa experimentar aquilo que o Senhor prometeu. Ore comigo assim, diga: Senhor Jesus, eu te confesso como meu Salvador e como Senhor da minha vida. Eu entrego tudo nas Tuas mãos. E eu creio que o Senhor não desistiu de mim e jamais desistirá. Por isso eu entrego ao Senhor a minha vida, corpo, alma e espírito, para a honra e glória do Teu nome. Amém.
Vocês foram abençoados. Não desistam. Ele não desiste de vocês. Ele continua com vocês. Podem sentar. Deus abençoe. Deus te abençoe, meu jovem. Ele vai te tocar, vai fazer uma obra linda na sua vida, viu? Ele vai transformar a sua história. Não tem cadeia que ele não quebre. Ele vai mudar a tua história. Agarra na mão dele e não solta. Deus te abençoe. Deus é bom. Eu quero pedir para você ficar de pé. Eu vou chamar a Lilian aqui também. Se a igreja se tornar somente uma religião, somente um código de ética, um código moral, uma filosofia, ela perde o seu elemento mais importante, que é o sobrenatural. Aquilo que eu não posso, Ele pode. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Durante todos os anos da minha vida, eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido: Senhor, eu não quero perder aquela fé simples daquele menino que se entregou. Eu quero continuar crendo que a obra que o Senhor começou na minha vida vai completá-la até o dia que o Senhor me chamar. E eu queria que você fechasse seus olhos agora. Eu vou orar pela sua vida. Senhor, eu oro para que a tua igreja seja viva. Eu oro, Senhor, para que nós não estejamos alijados de tudo aquilo que o mundo espiritual nos oferece e que podemos tomar posse somente pela fé, Senhor. Por isso, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, para que nós creiamos nas tuas promessas, para que nós vivamos as tuas promessas. E que, Senhor, a nossa vida seja um instrumento poderoso do poder que há no nome, sobre todo nome, o nome de Jesus. Toca, Senhor, naquele que está ferido e cura. Transforma, Senhor, a falta de propósito em uma vida relevante. Fortalece, Senhor, os joelhos trôpegos. Fortalece, Senhor, o coração cansado, abatido. E levanta uma igreja, Senhor, que vai fazer diferença neste tempo e nessa geração, para honra e glória do teu nome. Obrigado porque somos vasos de barro, mas o que está dentro de nós é poderoso. Oramos em nome de Jesus. Amém.